Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao nosso PLE, o período letivo especial do curso de Bioquímica da UFRJ Campus Avançado Macaé. Me chamo Leonardo Gomes e hoje nós vamos falar sobre metabolismo de ácidos graxos, com um plus, falando alguma coisa de fisiologia da digestão desses ácidos graxos. Essa é uma aula que, para mim, ela é muito especial, ela é muito importante, porque é uma aula com a qual eu fui aprovado, graças ao bom Deus, no concurso, de bioquímica para a vaga em Macaé. Foi com essa aula que eu obtive lá o segundo lugar numa disputa acirradíssima com meu amigo Zé Roberto, né? Ele tirou o primeiro, eu tirei o segundo, e aí, algum tempo depois, para ser mais específico, um ano depois, eu fui chamado na UFRJ para assumir a minha vaga. Então, por isso essa aula é muito especial para mim, me traz grandes recordações, e por isso eu vou dedicar a pessoas que eu já homenageei nesse curso, mas que nesse ponto específico da minha vida foram pessoas muito importantes. São elas minha orientadora, Maria Vedança de Alencar Petreschi, o próprio José Roberto, né? Antônia Helene Amâncio Oliveira e todos aqueles que participaram da minha banca de concurso na época, né? Grandes professores, grandes amigos, e dedico essa aula a todos vocês aí que estão me assistindo. Então, sem mais delongas, deixa eu compartilhar a minha tela com vocês. Então, essa é uma aula de metabolismo de ácidos graxos que inclui a beta-oxidação dos ácidos graxos, a biossíntese dos ácidos graxos, alguma coisa de formação de corpos cetônicos. Tá? Então, sobre o metabolismo de ácidos graxos, que a gente tem que saber? Entre outras coisas, que existe todo um processo digestivo, né, ou digestório, como vocês preferirem, na qual esses ácidos graxos precisarão ser digeridos. Então, aqui a gente tem um esboço de quais tecidos vão participar dessa digestão, mas o fato é que quando você come alguma coisa que contém lipídios, né, esses lipídios serão então incorporados, né, pelo tubo digestório e vão começar a serem absorvidos, digeridos lá, e absorvidos no intestino com a ajuda de uma emulsificação do líquido expelido pelo pâncreas estocado na vesícula biliar. Você tem com esse passo da digestão a quebra das grandes gotas de lipídio, transformando essas gotas em gotas menores, fazendo um processo que nós chamamos de emulsificação, né, do aumento dessas gotas de lipídios, envolvendo todas essas gotas com o objetivo de aumentar a área superficial para que você facilite bastante a digestão e a absorção. Então, para isso você terá basicamente fosfolipídios, colesterol, triacilgliceróis sendo digeridos e absorvidos pela superfície das células com borda de escova na região na luz do intestino, tá? Em regiões específicas do seu intestino. E aí você tem uma série aí de coisas importantes que vão acontecer, né? E uma série de enzimas que vão participar do processo digestivo. A gente chama de lipase as enzimas que quebram lipídios, mas esse é um nome genérico que são dados para diversos tipos de enzimas que digerem lipídios. Então, para cada classe aqui de lipídios que vocês viram no slide anterior, você tem uma lipase, digamos assim, específica para a digestão deles, e essas enzimas são secretadas, produzidas e secretadas pelo pâncreas, né, no estômago. Depois elas ganham o intestino. No intestino atingem o pH ideal, que é bem diferente do pH do estômago. Diga-se de passagem, no estômago o pH é muito ácido, no intestino o pH é mais alcalino, e nesse pH alcalino é um pH favorável para a digestão desses lipídios que foram emulsificados pelo suco que existe ali, né, suco pancreático, e a bile que é secretada estocada, né, na vesícula biliar e posteriormente secretada. Então você precisa desse material todo sendo produzido pelo pâncreas, ganhando esse ducto pancreático, depois a bile do ducto biliar, né, e depois tudo isso sendo secretado no duodeno lá, né, nessa região do intestino. Então, a enzima especificamente
que atua nessa secreção pancreática, é a enzima lipase. Como eu falei, uma enzima com nome genérico de lipase, mas cada classe de lipídios daquela tem sua enzima específica para a digestão dos lipídios. E aí, o que acontece é que nesse meio tempo, micelas são formadas e grande parte desses lipídios, né, são agrupados para formar essa grande micela, do jeito que está sendo representado aí do slide, né? Aí onde está o colesterol, né? Onde entra a bile, fosfolipídios, então essa mistura toda dessa confusão de lipídios forma essas gotas, né? De micelas, onde os ácidos biliares solubilizam esses lipídios durante o processo digestório ou digestivo, como vocês preferirem aí. Então, só para lembrar que você tem a formação de grupos de micelas, essas que serão absorvidas pelas superfícies das células com borda escopo, chamadas microvilosidades. E aí, para você digerir um triglicerídeo, né, que tem essa estrutura que você já conhece lá das aulas de lipídios, ou seja, né, o triglicerídeo na sua forma estrutural, ela tem, né, um glicerol ligado aos ácidos graxos, né, 3 ácidos graxos se for o triglicerídeo, 2 se forem diglicerídeo e 1 se for o monoglicerídeo. Você tem então uma enzima específica para quebra dessas ligações aí entre glicerol e ácidos graxos, para que você possa quebrar esse triglicerídeo aí, para que ele possa ser absorvido. Então, para isso, você tem representado aí nesse esquema, né, essa fosfolipase aí, digamos assim, que vai quebrar, né, essa lipase aí que vai quebrar esse triglicerídeo, transformando isso em estruturas, partículas de monoglicerídeos, né, mais o ácido graxo, tá? Em seguida, para a digestão do fosfolipídio, né, um exemplo de fosfolipídio aí, como a fosfatidilcolina, você terá então também a utilização de uma lipase, né, nesse caso uma fosfolipase, e liberando assim um lisofosfolipídio mais os ácidos graxos que estão associados à molécula, por exemplo, do fosfatidilcolina. Se você tem então o colesterol, tem uma enzima específica para digerir a própria molécula de colesterol, que nesse caso aí seria uma outra lipase, né, com um nome específico, que vai liberar então essa molécula de colesterol mais o ácido graxo em questão, para que depois ele seja absorvido pelas células com borda em escova. Certo? Então, nessa sequência que vocês viram aí, as 3 classes de lipídios serão quebradas, digeridas, desmontadas, absorvidas e remontadas, né, dentro dessas células que absorveram esses lipídios. E aí, durante o processo de absorção, a pergunta que se faz aí é a solubilidade dessas moléculas. Vocês lembram que os lipídios, né, são moléculas extremamente insolúveis em meio aquoso. Isso é muito importante ficar claro, porque não basta você simplesmente comer e digerir o lipídio. Você tem que dar essa partícula, você tem que dar essa molécula a sua solubilidade necessária para que ela seja absorvida, transportada no tecido sanguíneo. Então, tudo isso depende justamente de quanto essas moléculas serão solúveis no meio aquoso, nesse caso no tecido sanguíneo, que é o tecido de transporte entre os órgãos dessas moléculas que vão ser absorvidas e digeridas. Então, como é que você tem solubilidade? Né? A solubilidade das proteínas que são digeridas ali, naquele sítio de digestão, ela é dada pela transformação dessas estruturas em lipoproteínas. Então, você tem que ter um aporte proteico, formar uma partícula formada por esse lipídio recém-absorvido e digerido, mais uma proteína, nesse caso uma apoproteína, uma porção, né, proteica, formando então esse glóbulo, essa molécula que agora, por conta da presença da proteína, se transforma então em uma lipoproteína, molécula essa, partícula essa, que tem então solubilidade, a solubilidade necessária para o transporte entre os diversos tecidos. E aí, para isso, você precisa dessa partícula muito importante chamada, né, apolipoproteína, que é o que dá à lipoproteína a sua solubilidade. Então, você perceba que nesse slide que eu estou mostrando para vocês agora, você tem mais ou menos um resumo de tudo que precisa acontecer até a formação da primeira lipoproteína, depois que essas moléculas são digeridas e absorvidas. Então, você tem lá no lume do intestino, por exemplo, um lipídio neutro, um triacilglicerol. Com a ação da bile e da lipase, você tem então a formação dos ácidos graxos monogliceróis, né, que vão ser produzidos durante a quebra do triacilglicerol. Isso forma uma grande micela que será absorvida, né, pelas
pela célula intestinal, né? No interior dessas células intestinais, depois da absorção pelo lúmen. E ali dentro, então, essas partículas serão desmontadas, né, e remontadas, se tornando basicamente muito carregadas, né, cheias de cargas. Então são partículas bastante instáveis, perdão, e ainda não tem a solubilidade necessária para isso. Então a gente acrescenta as apolipoproteínas, né, tem classes dela A, B, C, enfim, diversas delas, né, e aí você então tem a formação da primeira lipoproteína necessária para que essas partículas sejam transportadas durante dentro dos vasos, das veias, enfim. Essa primeira lipoproteína ela é chamada de quilomicron. O que é o quilomicron? Uma partícula altamente densa, né? Então tem muito lipídio, né, e um certo percentual de proteínas formando essa grande lipoproteína, tá? Então durante a circulação, né, essa lipoproteína então vai sendo transportada para os diversos tecidos, vai perdendo parte desses lipídios da molécula. Então esses lipídios vão sendo retirados da partícula e ela vai perdendo densidade. Por isso existe vários lipídios associados, né, a lipoproteínas com diversos tipos de densidade, formando as lipoproteínas, aquelas que você mede no exame de sangue. Então entre elas o quilomicron você não mede no exame de sangue porque é a primeira formada, mas depois você tem uma lipoproteína de altíssima densidade, de alta densidade, o HDL, né? Geralmente repleta de colesterol. Aí você tem a de densidade intermediária, que é o IDL, a de densidade baixa, que é o LDL, né? O colesterol já esterificado, o colesterol que já sofreu alguma modificação, e a de muito baixa densidade, Very Low Density Lipoprotein, ou VLDL, todas essas siglas do inglês, né? High Density Lipoprotein, ou HDL, IDL, né, Intermediate Density, LDL, Low Density Lipoprotein, e VLDL, Very Low Density Lipoprotein, são todas as siglas de lipoproteínas que você acaba muitas vezes medindo no seu exame de sangue. Mas o fato é que essas proteínas ligadas aos seus respectivos lipídios vão perdendo densidade, né, até que sejam transportadas e estocadas nos tecidos diretamente ligados a esse processo. Então, entre esses tecidos, né, tecido adiposo, tecido hepático, o próprio tecido muscular, então você tem sítios onde esses lipídios são estocados, são metabolizados, e tudo isso vai depender justamente desse transporte, às vezes direto, às vezes transverso, né, transporte de tecido hepático para os tecidos periféricos, vários transportes que vão depender do reconhecimento de várias lipoproteínas de transporte. Enfim, é bastante complexo, mas a gente vai tentar dar uma pincelada nisso aí daqui para frente. Essa tabela mostra muito, é legal essa tabela que eu gosto, que ela associa justamente o nome da lipoproteína, a sua densidade, a fonte do lipídio, né, o tecido envolvido, digamos, com o estoque, com a reserva delas, o percentual das diversas classes de lipídios, né, nessa tabela de composição das chamadas lipoproteínas. Então, o quilomicron, por exemplo, né, primeira formada do intestino, uma densidade aí menor que 0,95 gramas por ml, né? Então tem 1 a 2% de proteínas, né? O que a gente começa a entender assim é que quanto mais proteína na partícula, maior sua densidade, quanto mais lipídios na partícula, menor sua densidade. Então o quilomicron é uma partícula de baixa densidade, enquanto a HDL é de alta densidade, a albumina, né, que transporta isso no tecido sanguíneo para cima e para baixo, é de altíssima densidade, né? Então, aí o percentual, por exemplo, do quilomicron de triglicerídeos, 85% a 88%, né, pouca proteína, bastante lipídios, né, entre eles o fosfolipídio, o colesterol esterificado, o colesterol e os ácidos graxos, nesses percentuais que estão sendo mostrados aqui, ó, né? Então, olha só, o quilomicron tem 85% a 88% de triglicerídeos, 8% de fosfolipídios, 3% de colesterol esterificado, 1% de colesterol e quase nada de fatty acids, né, de ácidos graxos. Enquanto de densidade intermediária, esses percentuais vão aumentando em matéria da concentração de proteína, os lipídios vão sendo modificados, né, e assim você vai modificando a estrutura da lipoproteína dos diversos tecidos onde elas são metabolizadas, conforme a gente está observando aqui. Tá? Então, gosto muito dessa tabela por causa disso, porque te dá a noção real de como as lipoproteínas se comportam, né? Como é que elas são constituídas. Depois você olha essa tabela com um pouquinho mais de calma. E aí, olha que legal, nessa outra tabela também de classificação das lipoproteínas, a gente fala
quais são as proteínas da partícula lipoproteica que a ela estão associadas, né? Olha que interessante. No caso do quilomicron e do HDL, da lipoproteína de alta densidade, você tem essa apolipoproteína 1, né, cuja massa molecular é 29 mil Daltons aqui, ou 29 kilodaltons, né? E entre as funções, né, principal proteína da HDL. Olha que interessante. A ApoA1 é a proteína associada a HDL. A ApoA2, né, associada a HDL, aumentando a sua atividade nas lipases hepáticas. Vamos pegar essa aqui, a apolipoproteína C, né? Ela está presente no quilomicron, no VLDL, no IDL, ativa as lipoproteínas, né, e as lipases. Então, cada apolipoproteína com sua massa molecular, às vezes associada e tal, onde elas são encontradas e quais lipoproteínas. Você vê que às vezes tem umas que só tem na HDL, como a ApoD, na LDL, a Apo do tipo A, né? Enfim, e suas funções e comentários, né? Onde cada uma delas está relacionada, onde cada uma delas está diretamente ligada. Isso é legal também, depois vocês olhem com calma essa tabela que é muito importante. Mas então como é que funciona? Né? Produz o quilomicron, né? Quilomicron é uma proteína de baixa densidade. Então, o que acontece? Tem pouca lipoproteína, entre elas a apolipoproteína C2, né? Que tem seu reconhecimento, né? pela LPL, e ela se torna então, depois desse reconhecimento, né, um chamado quilomicron remanescente, perdendo essa apolipoproteína C2 aí. Então, reconhecimento dela pela lipoproteína lipase, ela começa, né, a ser devidamente degradada, perdendo, digamos assim, lipídios, ganhando densidade. Olha que interessante, né, para que ela possa ser transportada aí pelos vasos sanguíneos. Na sequência, esse quilomicron remanescente ele é transportado para o fígado, tecido hepático, né, e lá sofre metabolismo. Ali você então tem, depois das diferenças e ataque das respectivas enzimas, essa molécula do quilomicron remanescente contendo em sua grande maioria o colesterol, né, no fígado então será produzida a lipoproteína de baixa densidade, né, baixíssima densidade, chamada VLDL, Very Low Density Lipoprotein, né? E aí você tem essa formação de triglicerídeos sintetizados no fígado e depois o seu transporte para tecidos extrahepáticos, né? Mais especificamente tecido adiposo e tecido muscular. Aí você observa que esse metabolismo ocorre no fígado e aí a gente costuma também a fazer uma relação, né? Aquela gordura visceral, gordura do fígado, porque, né, quando você tem gordura no fígado você tem muito triglicerídeo, né, associado, porque é ali que ocorre a digestão depois que você absorve esses lipídios, ali você vai começar então a quebrar os lipídios, fazer a produção maciça de triglicerídeos que deverão ser transportados do tecido hepático para os tecidos periféricos. Em questão, me refiro ao tecido adiposo e tecido hepático. Beleza? Então você tem a VLDL sendo produzida ali, né, no primeiro passo, né, no tecido extrahepático, no fígado e sendo transportada, perdão, no tecido extrahepático. Então nos vasos sanguíneos a VLDL ganha solubilidade, né, em função da sua lipoproteína associada. Depois a VLDL perde a sua lipoproteína, a chamada apolipoproteína C, né, se transforma em IDL, né, C se transporta, então ele vai dos tecidos periféricos em direção ao fígado, né, e sendo transformada em lipoproteína de densidade intermediária, né, ganha de novo o tecido hepático, né. Na sequência, né, o IDL perde seu triglicerídeo, né, todo o colesterol ligado a essa lipoproteína, então agora, depois da perda do triglicerídeo, ela se transforma em LDL, né? E o LDL, que você mede no seu exame de sangue o colesterol ruim, o colesterol esterificado, né? Ele vai ser transportado, então, levado para os tecidos periféricos, né? Tecido adiposo e tecido muscular. Então já houve aí um ganho de densidade, né? Com a perda de grande parte dos triglicerídeos, remanescendo nessa molécula apenas o colesterol. Nessa sequência, então, quando você perde o triglicerídeo, depois, né, o receptor do LDL, né, tem um reconhecimento por receptores de membrana aí, né? Você tem essa apolipoproteína aí, a chamada ApoB100, que será reconhecida, né, digamos assim, pelo receptor de membrana, né,
do tecido hepático, né, e dos outros tecidos, inclusive dos tecidos periféricos, para que você tenha então a incorporação das moléculas de LDL aí, dentro dessas células para que ela seja novamente metabolizada, né. Agora então o LDL, né, perde mais desse colesterol, remanescendo só o colesterol bom, o chamado aquele que você vê no exame de sangue, o chamado HDL, né. Então esse HDL agora, né, nos tecidos periféricos poderá ser transportado para o fígado, né, num transporte chamado de transporte reverso. Então, toda vez que você tem um aumento do HDL no sangue, significa que você está metabolizando muito bem, né, esse lipídio, ou seja, o HDL está sendo retirado dos tecidos periféricos, metabolizado no tecido hepático, né, para que você possa então obter energia a partir da degradação dessas lipoproteínas. Então, HDL, quando você usa o colesterol bom, aquele colesterol vai ser destruído, não vai ser mais estocado, né, com o transporte reverso do tecido extrahepático, tecidos periféricos para o tecido hepático. Então, toda essa fisiologia não é o assunto principal da nossa aula, por incrível que pareça. Esse é o plus que eu estou dando para vocês. Depois você vai ver lá na fisiologia, né? Então, visto isso, né, você teria uma série de exercícios para fazer. Isso foi assunto do meu concurso, né? Mostrava essa tabela aí de perguntas, de possíveis perguntas de estudo dirigido para essa parte de fisiologia. Vou pular essa parte que não é assunto da nossa aula, mas o que interessa agora para a gente, depois de 20 minutos de aula, entramos, né, na parte de bioquímica, que é a beta-oxidação dos ácidos graxos. O que vem a ser isso? O que é esse processo de beta-oxidação? Os ácidos graxos são obtidos através dos lipídios ligados a dietos, lipídios de estoque, né, os triglicerídeos, cuja quebra através da lipase gerarão moléculas de glicerol mais ácidos graxos. E a pergunta é o que fazer com o glicerol, o que fazer com o ácido graxo? Cada pedaço da molécula tem o seu destino, como a gente vai ver daí para frente. Então, o glicerol, né, ele ganhará, né, o metabolismo dos açúcares. Daí você me pergunta, nossa, então significa que na molécula de lipídios você tem um carboidrato escondido? Tem sim, o glicerol, através de uma quinase, né, ela será fosforilada, pegando o fosfato do ATP, né, e depois a glicerol 3-fosfato vai ser metabolizado em dihidroxicetona fosfato, né, que junto com o glicerol de 3-fosfato, no meio ou pela interconversão de parte disso que foi produzido aí, com a redução de um NADH, você terá então glicose, né, ou moléculas que são intermediários da degradação dos açúcares ou da própria biossíntese de glicose. Tá? Então esse é o destino do colesterol. Se perguntar o que acontece com o glicerol, do triacilglicerol, quando você quebra os ácidos graxos, ele vai parar no metabolismo dos açúcares, tá? E na sequência você terá então uma preparação dos ácidos graxos para que eles sejam metabolizados. Na primeira etapa dessa via de degradação, você deverá associar os ácidos graxos a uma partícula que acompanhará o ácido graxo durante a degradação do mesmo. Essa partícula é chamada de coenzima A, né? Então, quando você junta o ácido graxo com a coenzima A, você forma um ácido graxo ligado à coenzima A. O nome que nós vamos dar genérico para isso, independente do tamanho do ácido graxo, é acil. Então, toda molécula de acil será um ácido graxo, que nesse caso, né, quando ligado à coenzima A, se transformará em acil-CoA, né? Isso vai acontecer com a ajuda do ATP, né, por uma acil-CoA sintase, né, gerando como produto dessa reação o ácido graxo ligado à coenzima A, uma molécula de AMP cíclico e um fosfato inorgânico que vai sair dessa brincadeira. Então, você degradou o ATP, associou parte do grupo fosfato à molécula de acil-CoA e você tirou então a AMP e fosfato inorgânico. A enzima necessária para isso é a acil-CoA sintase. Tá? Depois tem uma etapa importante que é o seguinte: tudo isso está acontecendo no citoplasma, né? E a gente sabe que a beta-oxidação dos ácidos graxos acontece no interior da mitocôndria. E aí essa conversa você já conhece, o ácido graxo precisa atravessar a membrana mitocondrial com um transportador específico, porque a membrana mitocondrial interna ela não é permeável aos ácidos graxos, então essa travessia é necessária com a ajuda de um transportador específico, né? Transportador específico esse, que é a carnitina. Carnitina, já ouviu falar dessa molécula? O pessoal usa nas academias, a L-carnitina compra blocos disso, né, para tomar, cujo objetivo, entre aspas, seria aumentar essa demanda de disponibilização do transportador mitocondrial dos ácidos graxos, né? O transportador que reconhece o ácido graxo ligado à carnitina para que a carnitina consiga fazer a travessia mitocondrial, digamos assim. Então, lá no citoplasma você tem uma enzima chamada carnitina aciltransferase 1 que vai pegar esse acil coenzima A e vai trocar a coenzima A pela carnitina, gerando então coenzima A livre do lado de fora ali, mais acilcarnitina, ou seja, o ácido graxo ligado à carnitina. Agora ele tem
uma molécula que vai ser reconhecida por um transportador mitocondrial para que ele faça a travessia mitocondrial. Tá? Você vê que a gente ainda não começou a degradar o ácido graxo, a gente está preparando ele para ser degradado, ele vai ser degradado no interior da mitocôndria. Então tem que atravessar a membrana externa mitocondrial, que é permeável a qualquer coisa, e a membrana interna com um transportador específico. Para isso, então, teremos aqui a representação das membranas mitocondriais, do lado de fora o citosol, do lado de dentro, do lado de cima o citosol, do lado de baixo a matriz mitocondrial e o ácido graxo ligado à carnitina. Como é que ele atravessa então? Você tem ali na membrana um transportador mitocondrial, uma proteína que vai reconhecer qualquer coisa ligada à carnitina. Esse transportador é chamado de translocase. Então o que a translocase faz? Reconhece o ácido graxo ligado à carnitina e aí com isso a translocase consegue colocar o ácido graxo ligado à carnitina para dentro da matriz mitocondrial. Então para que ocorra essa travessia é necessário o ácido graxo ligado à carnitina. Lá dentro, então, agora o que você faz? Você devolve a carnitina para o meio, né, e liga de novo o ácido graxo a uma nova molécula de coenzima A. Coenzima A é essa que consegue atravessar a membrana tranquilamente. Então, lá dentro, né, você terá de novo, através da carnitina aciltransferase 2, no citosol ela era de número 1, dentro da mitocôndria ela é de número 2, que faz justamente o papel reverso da número 1. Vai pegar a carnitina associada ao ácido graxo, vai devolver a carnitina e vai pegar a coenzima A e vai ligar agora ao ácido graxo para que ele possa sofrer a chamada beta-oxidação. Agora estamos no interior da mitocôndria. Aí você me pergunta, agora sim eu vou começar a falar de beta-oxidação. Olha quanta volta a gente deu. Tá? Então vamos começar a degradar o ácido graxo. Para isso, né, você tem uma oxidação por FAD, né? Você tem o acilcoenzima A se transformando em enoil com A, com uma oxidação pela molécula de FAD. FAD se torna reduzido FADH2, esse FADH2 vai lá depois para a cadeia transportadora de elétrons, como nós vimos em moléculas anteriores. Então esse acilcoenzima A, né, se transforma em enoil coenzima A, ou transenoil com A, seria o nome certo. Então você tem a primeira oxidação por uma molécula de FAD. Depois, na sequência, o transenoil-CoA, ou enoil-CoA, como vocês preferirem, se transforma em L3-hidroxiacilcoenzima A, com a ação da enoil-CoA hidratase, ou seja, uma reação de hidratação. Então, temos uma hidratação nessa brincadeira aqui. Lembramos que no processo anterior temos uma redução por FADH2, uma hidratação e, na sequência, agora uma nova uma nova oxidação, né? Da molécula, é a redução, obviamente, da coenzima em questão, que agora é o NAD, né? O NAD se transforma em NADH e também será levado para a cadeia transportadora de elétrons. L3-hidroxiacilcoenzima A se transforma em 3-cetoacil-CoA, né? Um corpo cetônico, se você quiser chamar dessa forma, né? Com esse processo de oxidação. Finalmente, uma quebra por enxofre, uma tiólise, né? Com a ajuda de uma molécula de coenzima A. E aí, nessa última volta do ciclo, né? Você tem com a ajuda de uma beta-cetotiolase, a formação, né, de um ácido graxo diminuído de 2 carbonos e uma molécula de 2 carbonos que foi tirado do acil-CoA é o acetilcoenzima A. Então, se o ácido graxo tinha 10 carbonos, né, ele agora sai com 8. Então, esses 2 carbonos que foram retirados do ácido graxo, ele sai na forma de acetilcoenzima A, que vai para o ciclo de Krebs. Vocês já viram. Então, essa é a primeira vez que vocês estão vendo uma obtenção da molécula de acetil-CoA pela degradação, né, da molécula de ácido graxo. Então, olha que interessante. Quebrou açúcar, quebrou lipídio, gera acetilcoenzima A e ele vai dar as voltinhas dele lá no ciclo de Krebs, produzindo mais NADH e mais FADH2. Você vê que existe produção de FADH e NADH2 durante a beta-oxidação e depois da molécula de acetilcoenzima A, ela ainda vai para o ciclo de Krebs, produzindo mais NADH, 3 NADH, mais um FADH2 e uma molécula de GTP, né? Um equivalente de ATP na forma de GTP. Então, você vê como uma molécula de ácido graxo tem energia, porque depois que você levar tudo isso para a cadeia transportadora de elétrons e fazer fosforilação oxidativa, você vai gerar um caminhão de ATP. E olha que a gente só diminuiu o ácido graxo em 2 carbonos. Se ele tem 10 carbonos, diminuiu 2, fica com 8. O que eu faço com esses 8? Eu dou nova volta na beta-oxidação. E aí você vai dando várias voltinhas, né? Isso põe a degradação de ácidos graxos de cadeia par. Então, se ele tinha 16, como é o caso da molécula do palmitil com enzima A, ele fica com 14, dá uma volta, depois com 12, com 10, com 8. Então, cada volta você vai retirando
duas moléculas, dois carbonos na forma de acetilcoenzima A, até que você dá esse monte de volta. Na última volta, o ácido graxo está com 4 carbonos, você quebra isso no meio, gera duas moléculas de acetilcoenzima A. Então, olha a quantidade de FAD, de NAD que você gera por volta, além do acetil-CoA que é gerado aí no final das contas, que ainda vai para o ciclo de Krebs. Então, uma molécula com 16 carbonos, que é o palmito-CoA, quando ela é completamente beta-oxidada, ela gera um mundo de energia. E você precisa de uma molécula com 16 carbonos 7 voltas para que você quebre ela inteira, ou seja, 7 vezes ela entra no processo de beta-oxidação, gerando então, nessa brincadeira, né, 8 moléculas de acetil-CoA e 7 moléculas de NAD, 7 moléculas de FAD, né, e 8 moléculas de acetilcoenzima A. Depois você pega essas 8 moléculas e leva tudo isso lá para o ciclo de Krebs. Então é muita energia, cara. Né? Isso para um ácido graxo de cadeia par, né? Lembrando, você vai tirando. Tá. Mas e se meu ácido graxo tiver um número ímpar de carbonos, se for uma molécula 17 com 19, então você tem um desviozinho que é geralmente na última volta. A última volta você entra com uma molécula de um ácido graxo de cadeia par com 5 carbonos, você quebra isso no meio, gera uma molécula de acetilcoenzima A e uma molécula com 3 carbonos, que é o propionilcoenzima A, onde você tem uma enzima especificamente recrutada para isso, depois isso vira malonilcoenzima A, e isso vai entrar no ciclo de Krebs pela lateral, né, malonilcoenzima A ou malonato, como você preferir, né? E aí você tem então a beta-oxidação de ácidos graxos de cadeia ímpar, né, com a última volta, com esse passo de 5 carbonos, gera um acetil-CoA e um propionil que vira malonil e depois entra lá no ciclo de Krebs. Beleza? Então você tem essa diferença entre beta-oxidação de ácidos graxos de cadeia par e ímpar, né, sendo bastante importante que você observe essas diferenças. Tá? Para isso, então, malonil se transforma em succinil com a enzima A, intermediário que vocês já conhecem lá, do ciclo de Krebs, né, gerando essa molécula. Então, uma entrada lateral pelo ciclo de Krebs na degradação de ácidos graxos que não seja através da formação de acetilcoenzima A. Olha que maneiro, que interessante. Então, esse é outro desvio. Por isso que eu amo a beta-oxidação, por causa dessas diferenças características que só a beta-oxidação tem. Então, você precisa de uma enzima, né? Você precisa, inclusive, da coenzima, que é oriunda da vitamina B12, que é bastante interessante. Ó. Você precisa das vitaminas para isso. Várias coenzimas para que você gere esse intermediário do ciclo de Krebs. Certo? Aqui a gente, então, quebramos todos lipídios originários, né, da beta-oxidação. Tá? Mas aí vem uma pergunta. Se esse lipídio for um lipídio com cadeia dupla, né, um lipídio insaturado, como é o caso do ácido oleico, você tem então uma enzima chamada enoilcoenzima A que vai isomerizar esses lipídios, né, para que você tenha então possa, né, levar esse lipídio com essa dupla ligação para a beta-oxidação dos ácidos graxos. Então você tem essa oxidação dos ácidos graxos insaturados, ou podem ser monoinsaturados com a ajuda de uma enoil-CoA isomerase que desloca essas duplas ligações, transformando ligação cis em trans, ou no caso de ácidos graxos poliinsaturados, você tem, né, essa outra enzima 2,4 dianoil-CoA redutase, faz a saturação da dupla ligação, né, e uma vez o ácido graxo saturado, ele pode seguir o processo normal da beta-oxidação. Beleza? Né? Então, beta-oxidação de ácido graxo de cadeia par, de cadeia ímpar, insaturados, né, como vocês observaram aí. Tá? E aí, olha que interessante. Caso você tenha, por algum motivo, né, o oxalacetato sendo desviado do ciclo de Krebs para outras coisas, por exemplo, para beta-oxidação, etc. e tal, né, e você não tiver lá o ciclo de Krebs rodando para que você possa depurar tudo isso daí, você forma, então, através da degradação dos ácidos graxos, chamados corpos cetônicos. Então, você tem a representação dos corpos cetônicos, essas 3 moléculas que são mostradas aí, o acetato, o beta-hidroxibutirato e a própria acetona são chamados corpos cetônicos. O metabolismo esse de corpos cetônicos feitos, inclusive por diabéticos, por exemplo, diabético que não metabolismo açúcar, né? Como é que ele obtém energia do lipídio? Pela, né, degradação dos chamados corpos cetônicos que ele formou, né, durante o metabolismo aí. A formação
da molécula de acetoacil coenzima A, né, ela se faz pela condensação, né, de duas moléculas de acetil-CoA com a ajuda da tiolase, né, então você forma essa molécula aí com 4 carbonos, que é um corpo cetônico, né, um ácido graxo de cadeia curta. Nova condensação, né, você vai acrescentando moléculas de acetil coenzima A, e agora a molécula está com 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, um beta-hidroxi-beta-metilglutaril coenzima A, com a ajuda aí de várias enzimas aí, e finalmente, né, liberando de novo esse acetilcoenzima A, você forma uma molécula de acetoacetato, seguindo esse passo da via com a ajuda dessa liase que está aí, né, liberando aí a molécula da acetilcoenzima A, deixando essa molécula, então, a molécula de esse novo ácido graxo, digamos assim, esse novo corpo cetônico com 4 carbonos, ó, tem aqui 1, 2, 3, 4, esse é o acetoacetato. Então, ó, vimos a formação de acetoacetato, né? A formação desse acetoacetato, que é um corpo cetônico que vai ser liberado durante essas transformações enzimáticas aí. O próprio acetoacetato depois pode sofrer ação de uma acetoacetato descarboxilase, né, produzindo acetona, e com a ajuda dessa beta-hidroxibutirato desidrogenase, com a ajuda de uma desidrogenase, ou seja, o consumo de um NADH, pode transformar essa molécula no outro corpo cetônico, que é o D-beta-hidroxibutirato. Então, ó, acetona, beta-hidroxibutirato e acetoacetato, os 3 corpos cetônicos por essas vias de formação dos chamados corpos cetônicos, são moléculas importantíssimas que são metabolizadas, inclusive, em momentos de jejum prolongado, pelos diabéticos, enfim, tem uma série de condições aí que a gente vai ver lá na aula de integração metabólica. Fica ligado, tá? E aí, durante ainda o metabolismo dos chamados corpos cetônicos, você pode regenerar a molécula de acetilcoenzima A, né? Tá faltando um E ali, a partir do beta-hidroxibutirato, né? Então, isso é legal, né? Porque você tem sempre essa enzima, né? Uma desidrogenase, brincando aí com a oxidação e redução dos NADHs, regenerando essas moléculas aí, né? Formando então de novo um acetoacil coenzima A, né? Através de uma molécula de acetato, inclusive para a formação da própria síntese de lipídios, que é o que nós vamos ver na nossa sequência aqui, daqui em diante. Certo? Então, vamos seguindo aqui, tá? Aqui a formação da molécula de acetoacetilcoenzima A, e depois as moléculas de acetil-CoA necessárias para a formação de lipídios, tá? Então, lembrando que existe uma regulação intrínseca da beta-oxidação, como era de se esperar, né? Todas essas enzimas aí, ó, a carnitina-aciltransferase 1, que nós observamos nos ciclos anteriores, a L3-hidroxiacil-CoA desidrogenase, a beta-cetotiolase, enzimas da beta-oxidação são reguladas dessa maneira aí, ó, inibidas por malonilcoenzima A, essa aqui do meio inibida por NADH, e a beta-cetotiolase inibida por acetilcoenzima A, tá? Visto isso, teríamos também uma série de perguntas de estudo dirigido e tal, que a gente vai pular também, isso fica para depois, né? Depois eu vou mandar para vocês aí para quem está assistindo essa aula, né? Um conjunto com 10 questões a respeito apenas de questões relacionadas à beta-oxidação e à síntese de ácidos graxos, que é o que nós vamos ver na nossa sequência aqui, tá? Nós vimos que durante o processo da beta-oxidação você precisa de preparar o carboidrato para que ele seja beta-oxidado. Para isso você associa ele, né, à coenzima A. No caso da biossíntese de ácidos graxos, você também vai ter que fazer exatamente a mesma coisa, tá? Recrutar moléculas e associar um transportador de ácidos graxos durante reações de biossíntese. Transportador esse que nós vamos ver na sequência. Mas para começar, né, a biossíntese de ácidos graxos, a gente precisa de uma molécula de malonilcoenzima A e de acetilcoenzima A. Todos ligados à coenzima A, né? A gente também vai precisar de uma enzima dependente de biotina, que é a acetil-CoA carboxilase. E para isso agora, né, você terá então a associação desses ácidos graxos a uma molécula que vai acompanhar esses ácidos graxos durante as reações de biossíntese, tá? É um carreador de ácidos graxos durante as reações de biossíntese, chamada pela sigla ACP, que significa Acyl Carrier Protein, proteína carreadora de ácidos graxos, ou seja, carreadora de acilos que vão ser necessários para a biossíntese desses ácidos graxos, tá? E você lembrando que para que essas reações aconteçam, né, para que você consiga exportar esses ácidos graxos para o citoplasma, para que
ele consiga então ser metabolizado, né, ser sintetizado, as subunidades de ácido gráfico para você formar lipídios de tamanho maior, você precisa fazer uma travessia mitocondrial, né, aquela coisa igual das lançadeiras que vocês ouviram nos cursos anteriores. Então você acaba disfarçando isso de citrato, o citrato passa porque tem um transportador para ele, e lá fora o citrato volta a ser oxalacetato, né, enfim, e você tem durante essa formação a produção de acetilcoenzima A necessárias para que você faça as reações de biossíntese. Então você vai lá no citoplasma precisar de uma molécula de acetilcoenzima A, de uma de malonilcoenzima A, vai trocar a coenzima A pelo ACP fazendo acetil, ACP e malonil ACP. O ACP, lembrando, que tem a mesma função da coenzima A na beta-oxidação. Nesse caso, durante a biossíntese, acompanhar os ácidos graxos durante essas próximas reações aí. Aí você tem um complexo multienzimático que é chamado ácido graxo sintase. Né? São várias subunidades, várias ligadas à cisteína, fosfopantoteína, enfim, a várias dessas moléculas importantes aí. E aí você vai condensar uma molécula de acetil ACP com malonil ACP, fazendo então um acetoacil ACP. Né? Essa molécula deveria ter 5 carbonos, né? Porque o acetil tem 3, o acetil tem 2, o malonil tem, se eu não me engano, o malonil tem 4. Então agora vai ficar com 5, vai haver uma descarboxilação, se eu não estou enganado. Mas o fato é que você reduz o tamanho da molécula é que você retira um CO2 dessa brincadeira aí. Tinha 2 ACPs, retira um, você não precisa de 2, você precisa de 1, então você tem um acetoacil ACP, que vai ser trabalhada pela ácido graxo sintase. Para isso você terá então, né, um complexo da chamada ácido graxo sintase, tem várias subunidades, tem em bactérias e plantas, tem em leveduras, tem em vertebrados, né, cada conjunto de várias enzimas delas com várias subunidades descritas na literatura, né, 7 atividades com 2 subunidades, 7 atividades com uma única subunidade, ou 7 atividades com 7 subunidades separadas. Isso é muito variado, né? Mas a literatura descreve assim, mas o fato é que você tem esse complexo multienzimático fazendo o trabalho, né, a síntese desses ácidos graxos. Na sequência, então, a molécula de acetoacil ACP, ela será reduzida por uma molécula agora com alto poder redutor que foi produzida na via das pentoses. A gente não falou de via das pentoses até agora, mas saiba que o NADPH vem de lá. NADPH é uma molécula com poder redutor que vai reduzir o acetoacil ACP, transformando em D3-hidroxibutiril ACP. Haverá uma desidratação e depois uma nova redução por NADPH, onde você terá a molécula de butiril ACP. But, 4 carbonos, né? Então, nessa brincadeira aí, você terá uma molécula com 4 carbonos que será adicionada de 2 em 2 carbonos até que você forme, né, uma molécula com 16 carbonos, que é o ácido graxo de tamanho máximo que você sintetiza durante as reações de síntese de ácidos graxos. A partir daí, se você precisar fazer um ácido graxo com um número maior do que 16 carbonos, você tem reações de elongação de ácidos graxos que vai ser, se dá pela repetição dessas reações, né, acrescidos de 2 em 2 carbonos até você formar os 16, tá? E você terá também, obviamente, uma regulação do complexo de enzimas ligadas ao processo de biossíntese dos ácidos graxos. Regulação essa feita por um processo que vocês já conhecem, né, gerenciados por fosfatases e quinases, né, onde você terá o papel de enzimas, né, nesse caso insulina, glucagon, adrenalina, fazendo com que essas enzimas passem do estado inativo para o estado ativo pela retirada do grupo fosfato e do estado ativo para o estado inativo pela recolocação do grupo fosfato. Regulação indireta por fosfatases e quinases vocês já conhecem do nosso curso, de várias aulas anteriores, então não vou gastar mais tempo aí falando disso, porque esse negócio que vocês já conhecem. Se vocês quiserem mais detalhes sobre isso, vocês vejam as aulas anteriores, aula de metabolismo do glicogênio, aula onde você tem lá o ciclo de Krebs antes, né, a regulação da piruvata deshidrogenase. Tudo isso é regulado da mesma maneira. Você vê que é uma regulação recorrente no nosso metabolismo, tá? A própria insulina, por mecanismo de fosforilação, né, acaba ativando essas enzimas citrato-liase. O próprio complexo piruvata deshidrogenase ajudando então exatamente a formação dessa molécula do palmitilcoenzima A. Certo? Então, lembrando que existe regulação de longo prazo e de curto prazo. Para regulação de curto prazo, você tem, né, uma ativação por ativadores alostéricos, né, da enzima acetil-CoA carboxilase, que é
presente, né, ou é ativada por meio do citrato, da insulina, por processo de desfosforilação, enquanto que ela é inibida, né, por ácidos graxos de cadeia média e longa, chamada inibição alostérica, também por glucagon e fosforilação mediada por AMP cíclico. A longo prazo, dieta rica em carboidratos, dieta sem gorduras, ela favorece a síntese, né, de lipídios, enquanto uma dieta rica em gorduras, né, ou na presença de glucagon, que é uma enzima de jejum, né, um hormônio que indica o estado de jejum, ou ele acaba favorecendo a síntese dessas enzimas para a degradação aí dos ácidos graxos. Beleza? Então, ácido graxo sintase aí, ó, ela é ativada por açúcares fosforilados, dieta rica em gordura e dieta rica em carboidratos. Então, se você come carboidrato, você favorece a síntese de ácido graxo, enquanto que a dieta rica apenas em gorduras, né, ela favorece aí a quebra dos próprios ácidos graxos. Fica a dica, né? Então, você quer quebrar ácido graxo, não come açúcar e come gordura. É o que o slide está falando aí. Teríamos então mais algumas perguntas de estudo dirigido na sequência da aula que foi dada para o meu concurso, e aí a gente finalizava aí essa apresentação. Galera, bastante informação, né? Essa é a penúltima aula antes da integração do metabolismo, que é assunto da próxima aula, então fica a dica aí que a gente acaba se falando no momento oportuno. Desejo um forte abraço para vocês, tudo de bom. Vou ficando por aqui. Então essa foi a aula de beta-oxidação dos ácidos graxos, com um plusinho, né, a respeito de metabolismo de corpos cetônicos e a própria fisiologia da digestão dos lipídios aí, na luz do intestino aí, como vocês acabaram de observar, tá? Abraço para todos, tudo de bom. Fico por aqui. Até a próxima.